No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje você vai ver. Um novo programa será lançado pela Receita Federal para as micro e pequenas empresas para a quitação dos débitos com redução dos juros e multas. Saiba mais sobre essa novidade com o advogado Marcos Tavares. No quadro Pequena Notável, conheça uma pequena fábrica da Moca que produz um dos itens que colore as mãos de todas as brasileiras, o esmalte. De acordo com uma pesquisa da Serasa Experian, haverá uma desaceleração na busca por crédito bancário. Mas como fazer com que uma parceria com os fornecedores fortaleça o seu negócio? Saiba como isso pode ser feito com as dicas do gerente especialista em crédito, Márcio Torres. E diretamente de nossos estúdios, confira uma entrevista com o economista-chefe do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, Rogério de Souza. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Há pouco mais de 10 anos, a Receita Federal financia empresas com redução de juros, multas e encargos. Essa medida do governo evita que as empresas tornem-se inadimplentes. Antigamente, ou até agora, todas as empresas que tivessem qualquer tipo de inadimplência, sendo elas optantes do Simples, estavam simplesmente proibidas. Não havia a menor possibilidade de aderirem a um parcelamento em relação a tributos federais ou contribuições federais. Agora, esse projeto de lei prevê, num parágrafo novo, a possibilidade de um parcelamento especial automático, que será posteriormente regulamentado pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, que é quem cuida dessa questão de regulamentação em matéria tributária. Mas algumas questões já ficam claras. As empresas que tiverem 3 inadimplências consecutivas ou alternadas já seriam automaticamente inseridas nesse parcelamento especial. E como é que ele seria pago? Verificando, portanto, a Receita Federal, a existência do inadimplemento, faz diretamente esse parcelamento automático, acrescentando, então, no caso de empresa de pequeno porte, a alíquota de 1% sobre a sua receita para efeito de pagamento das parcelas em atraso. E sendo microempresa, esse acréscimo de alíquota seria de 0,5%. Importante destacar que também por essas regras que as empresas poderiam optar por fazer até 3 parcelamentos. Significa a correção de realmente uma distorção. Até então, grandes empresas, empresas de porte médio, teriam o direito ao parcelamento sempre, de qualquer forma, um parcelamento simplificado e quase automático. De outra parte, as empresas optantes do Simples, com menor capacidade contributiva, com menor capacidade de guardar capital de giro, estavam simplesmente proibidas e sujeitas a uma exclusão até retroativa em relação ao Simples Nacional. Isso resguarda um princípio de isonomia e dá às microempresas, às empresas de pequeno porte, a possibilidade de terem a sua atividade regular, regulamentar e se manter dentro da formalidade. Nas sequências, outros comentários, então, relativos à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a esse projeto de lei que procura fazer algumas alterações serão colocadas aqui no programa. É o trabalho do SIMP, atendendo aí as necessidades das microempresas e das empresas de pequeno porte. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. No próximo mês de agosto acontecerão 2 importantes eventos em Brasília. No dia 8 de agosto, o Seminário Políticas Públicas para a Nova Classe Média será aberto pela Presidenta da República, Dilma Rousseff. Esse evento irá traçar o perfil da crescente classe média brasileira e ainda dar apoio ao governo na criação de novas políticas públicas para o setor.
As vagas são limitadas. Para mais informações, ligue no 61 3411 4701. O outro evento acontecerá no dia 10 de agosto e irá debater uma agenda da Justiça Fiscal que seja capaz de transformar a estrutura regressiva da tributação. O Seminário Internacional sobre Justiça Fiscal é livre e as inscrições deverão ser feitas até o dia 5 de agosto. Para mais informações sobre o evento, ligue no número 61 3411 2199. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simp, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Em 2001, o empresário decidiu abrir uma empresa que é um dos itens preferidos na produção de muitas mulheres: o esmalte para unhas. No início eram apenas alguns funcionários. Hoje a empresa conta com mais de 40 colaboradores e é reconhecida em todo o Brasil e em Portugal. Qual empresário nesse país não passa por uma dificuldade? A gente tinha aquela estatística de 2 anos, 3 anos, 5 anos, e eu achava que conosco não ia ser assim tão difícil, mas se tornou assim cada ano, cada mês, uma aventura em superar, em você criar um produto, uma estratégia de comércio, enfim, uma estratégia para a sua empresa para superar essas dificuldades. O negócio deu tão certo que possui coleções de esmaltes baseadas em novelas de grandes emissoras e estilistas famosos. Para você compor um esmalte, você vai desde um frasco de vidro, tampa de plástico, pincel, base para o esmalte, os pigmentos, quer dizer, com tudo isso e outros insumos que você pode ou não adicionar naquele momento no produto, transformam no nosso esmalte. As cores são sempre escolhidas de acordo com o que é tendência da moda em todos os países. Não só eu, pessoalmente, faço pesquisas, eu tenho pessoas que me apoiam, eu tenho desde uma estilista, eu tenho, como é que eu posso te dizer assim, a própria internet, blogs, blogueiras, é uma união, uma parceria. Uma empresa não chega onde, por exemplo, nós estamos hoje sem parceiros. Você acaba de conhecer a uma empresa que, através de muito esforço e dedicação, vem crescendo no mercado e leva a qualidade dos produtos brasileiros para o mundo. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O Simp defende essa iniciativa. Apoie você também. Mensalmente, a Serasa Experian realiza pesquisas a respeito dos créditos bancários dados às empresas. A expectativa para o segundo semestre é que haja uma desaceleração de crédito por conta do aumento das taxas de juros e maiores níveis de inadimplência. À medida que esse juro aumenta, né, a empresa tem em conta que à medida que ela paga mais juros, o lucro dela cai. Então ela vai ter esse fortalecimento da relação com o fornecedor, que vamos dizer, o parceiro natural das empresas, né? Além da parceria com fornecedores e colaboradores, o empresário poderá buscar algumas alternativas para buscar financiamentos bancários. Mas veja, existe muita linha de crédito que dá para ser usada. Quer dizer, vai fazer desconto de duplicata, vai fazer desconto de cheque, desconto de algum tipo de recebível. Isso vai continuar, isso não vai parar nunca, né? A pequena empresa e a grande idem, né? Ela vai continuar fazendo isso, né? O que dá para fazer agora, em função dessa mudança de patamar do consumo, é se planejar
mais e até fazer algum projetinho de investimento, de aumentar o seu negócio. E quando você faz um projetinho desse de investimento, você consegue colocar dentro dessa conta um pouco de capital de giro, que é natural, né? Então, tipo, pense um pouco no investimento, pense um pouco no capital de giro, faça um pacote um pouco maior. Com as dicas dadas pelo gerente especialista em análise de crédito, você poderá se preparar melhor para o segundo semestre, sem fazer com que seu negócio corra grandes riscos. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Rogério César de Souza. Ele é o economista-chefe do IEB. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é todo meu. Rogério, muito se fala de mercado interno, muito se fala de empresa, muito se fala de competitividade, muito se fala de Brasil, muito se fala de oportunidade. Vamos esmiuçar um pouquinho esse tema? Vamos começar com o mercado interno? Vamos sim. Quando a gente fala em mercado interno, nós estamos querendo basicamente dizer o seguinte, é o consumo, é a demanda dos consumidores, são o consumo das famílias, tá certo? E isso vai bem mesmo, né? Há muitos indicadores que mostram que o consumo das famílias nos últimos anos cresceu muito, né? Isso devido ao avanço do emprego, né? E, junto ao avanço do emprego, o aumento do rendimento real do trabalho. Ou seja, a nova classe C? Exatamente. Essa classe C também é uma ascensão, né, de uma parte da população para o que a gente chama hoje de classe C. Isso tudo bombou ou jogou para frente essa demanda, esse mercado interno. Então, o grande pilar, quando a gente fala do mercado interno, é o consumo das famílias. E, repito, isso nos últimos anos tem sido bastante favorável, evoluído de forma bastante positiva. Ou seja, todas as economias desenvolvidas hoje no mundo estão criando e continuam com o discurso da economia globalizada, mas cada vez mais fechando o seu mercado interno. Isso é real? Essa é a visão de Ed? Essas são as suas análises? Como é que... É verdade. Nós percebemos o seguinte, depois da crise de 2008, né, muitos desses países desenvolvidos, na Europa, os Estados Unidos, né, mesmo o Japão, estão com dificuldades, enfrentando dificuldades até hoje, né? E a saída para essa crise, desde 2008, era a seguinte, vamos exportar. Todo mundo resolveu achar uma solução via exportação. Mas o fato é o seguinte, exportar para quem está todo mundo em crise? Ora, para as economias que estão melhores, como, por exemplo, a brasileira, né? Porque depois da crise nós tivemos algumas ações do governo, né, que reverteram um processo de absorção dessa crise de forma mais forte. Então isso fez com que o país, lá já em 2009, no segundo semestre, começasse a apresentar resultados bons, e em 2010 a gente viu uma economia até pujante. Então, o resto do mundo olhou para o Brasil, uma economia boa, crescendo firme, né? Vamos exportar para o Brasil. E o fato é isso, quer dizer, mercado interno firme, né? Você vem aqui buscando colocar o seu produto aqui dentro, e a gente percebe que muitas vezes com práticas até desleais, né? Então, hoje a gente vê o produto estrangeiro competindo de forma bastante acirrada aqui dentro do país. Bom, quando a gente fala em importar produtos, na verdade, o que nós estamos fazendo? Exportando emprego, ou seja, deixando de gerar emprego no Brasil e gerando lá fora, e colocando em risco o parque fabril brasileiro, é isso? É isso mesmo, quer dizer, quando você fala, juntando as suas duas perguntas, mercado interno, o que está acontecendo lá dentro, então, mercado interno brasileiro bom, e a gente
importando muito produto estrangeiro, nós estamos fazendo isso, nós estamos desenvolvendo a indústria de lá, o emprego de lá e deixando de produzir aqui dentro, deixando de gerar empregos aqui dentro. Os Estados Unidos tinham uma campanha há 70 anos atrás que ela batia todo dia Buy America. Nos últimos 10 ou 15 anos, ela começou a comprar produtos do país mais barato do mundo e fez com que o seu parque fabril fosse para outros países ou que ela mesmo viesse a fechar. Esse é um dos grandes motivos da dificuldade da recuperação da economia americana? Eu acredito que sim, né? Porque o mercado interno passou só a importar e deixou de produzir e ter a robustez do mercado interno. Nos últimos anos, a indústria americana foi perdendo participação no PIB, foi diminuindo. Muitas empresas americanas foram para fora do país, foram produzir em outros países, tá certo? Produzem lá fora, mas depois exportam para o próprio mercado americano. Portanto, você deixa de gerar emprego, né? E eu posso arriscar dizer aqui que o Brasil sofre dessa ameaça também. Esta ameaça no Brasil é concreta, mas antes de falarmos da ameaça Brasil, eu só queria a reconfirmação de que o serviço fast food nos Estados Unidos, o call center, ou seja, quem atende o telefone e manda fazer a entrega, está fora dos Estados Unidos, está na Índia. Isso é real? Isso é real. Bom, agora vamos falar do Brasil, o risco do Brasil. Quando veio a crise mundial, o governo brasileiro reduziu a taxa de juros, alongou o prazo de financiamento, deu acesso a crédito e reduziu a carga tributária. Exatamente. E foram as medidas anticíclicas que viabilizaram o crescimento do mercado interno. Exatamente. Tanto que deu certo que 30 milhões de brasileiros se tornaram a classe C. Riscos que nós corremos hoje da sua avaliação. O risco, acho que é muito claro e muito específico, está ligado à indústria, certo? A indústria vem perdendo competitividade, nós vemos isso claramente na balança comercial do país, né? Quando a gente olha a balança comercial como um todo, ela está positiva nos últimos anos. Mas se nós separarmos a balança comercial em produtos da agropecuária e da extrativa mineral e do outro lado, produtos manufaturados, aqueles típicos da indústria, tá certo? Esse lado aqui já está negativo. Você tem uma ideia, Cura? Em 2005, o setor de bens manufaturados, que a gente exportava menos que a gente importava. O nosso saldo da balança comercial de manufaturados estava em 25 bilhões positivo. Tá? Ele veio caindo em 2008, 7 bilhões negativos, em 2009, 8 bilhões negativos, 2010, o ano passado, 35 bilhões negativos, e nós estamos projetando para esse ano, com os dados que nós temos até esse primeiro semestre, pode atingir mais de 50 bilhões negativos. O que significa? Isso significa o seguinte, que a nossa indústria, tá certo? Pode até ter, alguns vão dizer o seguinte, que o bem importado ele vem para complementar a produção do bem nacional quando o país está crescendo. Isso é verdade, mas não do jeito que nós estamos vendo a enxurrada de importados. Esses bens importados eles estão vindo para cá, estão tomando mesmo de fato o lugar, substituindo a produção nacional. E o emprego nacional, o investimento nacional, exatamente. Etc. Aí, você me permite, então por que isso? Por que nós estamos perdendo a competitividade? Aí sim, uns aspectos a gente já sabe, são as velhas questões de sempre, que a gente está acostumado a chamar de custo Brasil. É a carga tributária que é elevada, as questões de carências de infraestrutura, logística, o custo do capital, que é alto, custo de capital de giro, tá certo? E as fontes de financiamento também. Então, isso tudo encarece, né, o produto brasileiro. E nós perdemos competitividade, muito da nossa perda de competitividade, eu diria, com toda certeza, que estão nesses aspectos, nesse entorno da empresa. Bom, mas se nós olharmos a discussão de carga tributária, custo do dinheiro, etc., que são problemas realmente de competitividade e são reais, esse é o discurso que nós estamos adotando há 10 anos, 20 anos, 30 anos. Agora, a grande pergunta é, o que é que tem de novo? A desvalorização cambial, a supervalorização do real, a desvalorização do ian em 60%. Qual a sua análise desse cenário? Exatamente. Hoje o foco principal é o câmbio. O câmbio está matando, né, ou está ameaçando demais as nossas empresas. Bom, existem duas correntes.
Uma que diz que é necessário ter um câmbio baixo para você importar produto, porque o fabricante nacional, com desabastecimento, vai dobrar os seus preços. A outra corrente diz, isso está quebrando o nosso parque fabril, nós não vamos ter fábrica, nós vamos correr o risco daqui a pouco que as economias desenvolvidas de primeiro mundo estão sofrendo exatamente hoje. Mandaram para outros países seu parque fabril e hoje não tem mercado interno, está decadente e vai continuar então sofrendo as medidas enquanto o Brasil gera 30 milhões de pessoas numa nova ascensão social. Qual a sua análise desse tema? Olha, num primeiro momento, é até razoável imaginar que o real valorizado, né, ou seja, facilita as importações, muitas empresas podem importar máquinas, equipamentos, ou seja, tecnologia nova, né, que vai aumentar a sua produção. E isso é verdade, pode ter um lado positivo. Mas é difícil imaginar que um país, eu não conheço país no mundo que usou isso como política para desenvolver a sua indústria. Não faz sentido, tá certo? As consequências acho que são mais de desindustrializar. Um câmbio valorizado como esse, ele é perverso para a indústria, ele dificulta demais as exportações e facilita muito as importações dos bens. E faz com que cada vez mais as empresas do Brasil sejam entregues graciosamente a empresas internacionais que vêm e se apoderam gratuitamente das empresas. Esse é algo que a gente pode identificar já, de fato, ou ainda elas passam a produzir lá fora. Tá certo? Não, isso para as grandes. Para as grandes. Micro e pequeno. Não tem. Aí mercado interno e mercado local. Não tem como. Aí e isso é ruim para todo mundo, na verdade. Claro. Porque a grande empresa, ela está numa cadeia formada de elos e a maioria desses elos são médias, pequenas, microempresas. Então é importante pensar a indústria como um todo. Claro. Aliás, eu queria ressaltar isso. Nós somos hoje o 10º parque industrial do mundo. Isso não é pouca coisa. Isso muita coisa. É muita coisa. Isso significa o quê? Como é que você mede isso? Não é só de valor que essa indústria produz. É de diversidade, é uma indústria estruturada, diversificada. É isso que significa ser o 10º maior. Nós construímos isso com muito esforço. A nação, o país... Né? E a gente não pode se dar o luxo, né, de perder isso, deixar isso se desmantelar, se desestruturar, como vem acontecendo. Isso que hoje a gente está observando como uma ameaça forte, em muitos casos já não é mais uma ameaça. Se a gente dissesse e pudesse fechar um olho e sonhar e dizer o governo vai nos dar igualdade de condição competitiva, o Brasil ultrapassaria a posição de 5ª economia do mundo, na sua avaliação? Certamente. Eu acredito muito que a indústria é o motor aí da economia. Eu tenho estudado muito o comportamento da indústria em várias economias de sucesso, que a gente considera de sucesso, e vejo isso, né? E aí pensando a indústria, como eu disse, como um todo, desde as grandes até as microempresas. E aí sim, eu viria. A indústria, tendo condições, tirando esses aspectos, ela teria condições. Por quê? Eu vejo dessa forma. Porque no passado, quando foram colocados para as nossas empresas alguns desafios, essa empresa foi buscar. Por exemplo, na abertura comercial lá do governo Collor, lá no comecinho dos anos 90, aquilo foi algo, uma abertura, enfim, sem critério nenhum, né? E colocou as nossas empresas com uma exposição para o mercado internacional de forma muito abrupta, mas nós vimos que muitas empresas correram e se modernizaram e fizeram. O fato é esse, a empresa brasileira já mostrou, né, a indústria brasileira já mostrou que tem condições de correr atrás. E eu acredito que se tirar esse entorno que pesa, né, faz com que produzir no Brasil seja caro, você apelar para o instinto empreendedor do produtor brasileiro, do empresário brasileiro, acho que nós não erraríamos muito em pensar que no futuro o Brasil teria bons resultados. Nós chegamos ao final do nosso tempo e pediria as suas considerações finais e te faria a pergunta. Apesar de tudo isso, você continua otimista e acreditando no Brasil?
Olha, eu continuo otimista. Dizem que o otimista é o mal informado, né, Rui? Mas eu continuo otimista, mas bastante cauteloso hoje. Eu tenho minhas preocupações e que elas vão nesse sentido. Acho que o Brasil tem uma grande oportunidade, essas janelas de oportunidades estão realmente abertas para o país, mas nós temos que fazer a lição agora, hoje, tá certo? Porque o bonde está indo, ele vem com grande velocidade, talvez seja um trem-bala e a gente não pode ficar de fora dele. Rogério César de Souza, queremos agradecer muito o seu trabalho, o seu posicionamento. Ficamos muito satisfeitos de saber que o IED e o SIMP pensam o Brasil do mesmo jeito. E a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!